cumprimentar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor, desejar boas noites de salvação hoje e te dizer, meu amigo, minha amiga, você veio aqui com um propósito, adorar o Senhor Salvador, agradecer e glorificar. Eu irei adorar o Senhor com louvor, ele é bem conhecido, e como a gente às vezes cogita, né, observa algumas letras. Essa letra aqui não pode adorar o Senhor, talvez no momento não seja a sua situação, ou talvez até seja, porque são duas situações em que uma delas nos encontramos algum dia. E a mais presente é que Deus está nos abençoando todos os dias. Todos os dias Deus está nos abençoando. E nós simplesmente achamos direito de reclamar, ou pelo menos nem sequer agradecer a Deus. Então se sintonize com o Altíssimo e adore ao Senhor. Quase todo dia, ele
obrigado, pastor. Uma honra para mim poder estar aqui novamente. Prazer enorme poder estar aqui nesse lugar que a gente se sente tão bem. A Cláudia estava até comentando comigo que ela se sentiu tão bem logo a primeira vez que já veio aqui, e eu também. Uma unção especial nesse louvor, essas mulheres adorando, esses jovens, é algo fenomenal, tocou realmente o nosso coração. A gente até brinca, né? Se não fosse tão longe de onde a gente está, de onde a gente mora, eu acho que o meu pastor ia ter problemas, que eu ia pedir uma transferência. Mas amém. Bom, hoje vamos falar sobre propósito de vida. Mas antes eu quero fazer um pano de fundo. Nós vamos falar de um personagem especial. Na primeira vez que eu vim aqui eu falei sobre Jonas. Lembra, pastor? Jonas, aquele que a gente achava que era um medroso, aquele que a gente chamava ele de fujão. Foi aquele homem que levou uma cidade com 600.000 pessoas à conversão. Então ele ficou marcado por algo ruim que ele fez, por algo que ele deu uma pisada na bola, mas ele se consertou, voltou e cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele, que era de ir para aquela cidade terrível, que com certeza eu também teria medo de ir. Mas hoje nós vamos falar de um outro personagem, mas vamos aqui fazer um pano de fundo antes. Primeiramente eu quero dizer que Deus, eu já falei isso da primeira vez que eu vim, e tinha um compromisso com Deus de falar todas as vezes que eu vier ministrar a palavra, que é sobre a forma que eu estava lendo a Bíblia. Nós temos que ler isso como se fosse a primeira vez que a gente estivesse lendo, seja qual passagem for, porque diz ela que ela é viva, e se ela vive, ela tem que viver para mim. Não posso ler aquele versículo como se eu já tivesse lido antes. Não, isso aqui eu já conheço. Eu me converti em 1987, então já vi bastante coisa aqui, já tem bastante coisa que já está guardada no meu coração. Mas Deus me incomodou a que eu lesse ela novamente por inteiro, como se fosse a primeira vez. E eu desafio os irmãos a fazerem isso também. Esse é um compromisso que eu tenho com Deus, porque Ele foi muito sério comigo. E eu me comprometi a falar com todos aqueles que amam a Ele e que creem nessa palavra, que a partir de hoje faça essa leitura como se fosse a primeira vez, independente do versículo ser conhecido ou não. Amém? Falou amém, se comprometeu. Já não sou, eu fiz isso, aí me lasquei, mas tudo bem. Mas é gratificante, é muito bom. Abra sua Bíblia em Êxodo 3. Êxodo capítulo 3, o verso é o número 6. Êxodo capítulo 3, verso 6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Nessa época, para se referir a esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, era necessário fazer essa explicação. Eu estou falando desse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Felizmente no Brasil nós não precisamos mais falar isso. Quando nós falamos Deus, nós já sabemos que é esse Deus maravilhoso. Existem ainda muitos países onde ainda é necessário explicar de que Deus nós estamos falando. Então nessa época usava-se o quê? A indicação desses três personagens bíblicos: Abraão, Isaque e Jacó. E eu fiquei me perguntando, mas por que parou em Jacó? Por que não continuou? Deus de Abraão, Isaque, Jacó, José e por aí adiante, toda a linhagem. Não, parou nesses três.
Então existe algo de muito especial nesses três personagens bíblicos: Abraão, Isaac e Jacó. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso então. Vamos ver o que Deus falou com esses personagens. Então vamos ver o que Deus falou com Abraão. Volta um pouco a Bíblia aí, Gênesis 12, do verso 2 ao 3. Gênesis 12, versos 2 e 3. Diz assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Uau! Olha o propósito de Deus para a vida de Abraão, irmãos: abençoar todos os povos do mundo. E no começo ele fala dos seus descendentes. Então Deus não estava só preocupado com Abraão, já estava preocupado com o quê? Com os seus filhos, com os seus descendentes. E através deles ele iria fazer o quê? Abençoar todos os povos do mundo. Eu quero que vocês guardem isso, esse propósito para Abraão de abençoar todos os povos do mundo. Amém? Vamos lá para Isaac. Qual foi a promessa de Deus para Isaac? Avança um pouco, Gênesis 26. Gênesis 26, do verso 2 até o verso 5. Vamos ver qual foi o propósito, se foi algo diferente que Deus deu para Isaac do que tinha dado para Abraão. Então Gênesis 26, 2 diz assim: ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Aleluia! Abraão cumpriu tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele, tudo que Deus tinha pedido para ele. Ele atendeu, ele fez, ele cumpriu. E por isso o seu descendente Isaac recebeu a mesma bênção, a mesma promessa, o mesmo propósito de vida. Falando também dos descendentes de Isaac. Para o quê? Para abençoar todas as nações do mundo. O mesmo propósito, o mesmo mandamento. Vamos para Jacó. Avance mais um pouco. Gênesis 28. Gênesis 28, verso 13 e 14. Diz assim: o Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaac, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. A mesma promessa: abençoar todos os povos do mundo, desde o avô de Jacó, desde Abraão, desde o pai de Jacó, Isaac, e para Jacó, abençoar todos os povos do mundo. Mas o que aconteceu com a descendência de Jacó? O que será que aconteceu? Quem é o mais famoso descendente de Jacó? Quem era o filho preferido de Jacó? José. José do Egito, homem de Deus. Mas por que José era o filho preferido de Jacó? Alguém sabe dizer?
A Bíblia sabe dizer por quê. A Bíblia diz por quê. Então avance um pouco, vamos lá para Gênesis 37. Aqui fica muito claro o motivo de Jacó amar José tanto. Então Gênesis 37, verso 3 diz assim: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos seus outros filhos. Jacó manda fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Então por que Jacó amava mais a José? Porque ele já era velhinho. Imagine um senhor velhinho, aí nasce um bebezinho, um filhinho, já é quase avô, né? Já não é mais tão pai assim. E por isso, porque ele nasceu nessa época, porque ele já tinha uma certa idade, ele o amava muito. Porque aquele bebezinho fofinho, lindinho, ele amava ele mais que tudo. Agora imagine como deve ser bom ser o filho de uma pessoa que é indicado para reconhecer a Deus, é indicado o nome do teu pai. Eu sou Deus de Jacó. Imagine a alegria, como esse menino deveria ser alegre, como ele deveria ter coisas para aprender, como o pai dele deve ter ensinado aquele propósito de abençoar todos os povos do mundo. Porque ele era um querido. Quando é querido, o pai vai fazer de tudo com aquele cara. Então eu tenho certeza que Jacó ministrou no coração de José essas coisas. Tenho certeza que estava cravado no coração de José todas essas coisas. O avô dele, o pai dele, falava disso. Isso deveria estar cravado no coração de José. Aí temos toda a história de José, aquela história maravilhosa, aqueles sonhos que ele teve, foi para a prisão, passou por tudo aquilo, Deus ao lado dele, até o momento que ele virou governador do Egito. A gente não tem noção do que é isso. A gente não tem noção da posição que José foi colocado. Vamos ler sobre isso lá então. Avance mais um pouco. Gênesis 41. Gênesis 41, a partir do verso 38. Diz assim: E o rei lhes disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava com José. As pessoas viam, o rei viu isso. Esse cara é diferente, ele tem o Espírito de Deus. Verso 39. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Uau! Imagina o rei te falando isso. Imagina você no lugar de José ali, à frente do rei, e o rei falando: não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. O rei falou para José: você é o cara. Verso 40: você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Todo o povo era obrigado a obedecer todas as ordens de José, exceto o rei. Amém, né? Não está tanto assim, não é rei. Nós não temos ideia do que é um rei falar isso para uma pessoa, porque nós não temos rei, né? A referência de autoridade para nós é o presidente, que está na mão do Congresso, que está na mão do STF, que está na mão que não pode fazer nada, que tudo que ele faz os caras bem importa. O rei não. O rei mandou, acabou, não tem negócio, não tem democracia, não tem. É diferente para nós, é difícil para nós entendermos essa autoridade, porque nós não temos como um parâmetro de ver então qual autoridade foi dada para José nesse momento. Era ele só não podia mandar no rei, no resto ele podia mandar em tudo. Verso 41: nesse momento eu ponho como governador de todo o Egito,
Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei, e mandou que os seus homens fossem à frente dele gritando: abra o caminho! Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Uau! Imagine um homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, com tanta sabedoria, ser colocado num local de alto escalão do governo assim. Meu Deus, meu Deus. Qual era a verdade que deveria estar no coração de José? O que foi falado para o avô, para o pai, para o bisavô, para o avô, para o pai? Abençoar todo o povo, toda a terra. Abençoar todos os povos do mundo. Ele estava em condição de fazer isso? Sim ou não? Ele poderia abençoar todos os povos do mundo ou não? O rei deu autoridade para ele. O rei falou: eu te dou toda a autoridade, exceto sobre mim, e o resto você é que manda. Mas vamos ver o que realmente aconteceu. Avance mais um pouco, Gênesis 41, 47. Agora aquela época da fartura, aqueles 7 anos de fartura, de muita comida. Gênesis 41, 47 diz assim: durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José juntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José juntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. José estava contando. O cara era muito organizado, era um administrador. Contando, tanto vai pesando aí. Diz quanto tem. Chegou uma hora e falou: gente, não vamos perder mais tempo com isso não. Só guarda. Tem muito mais comida aqui do que a areia do mar, misericórdia. E de quem era todo esse mantimento que estava sendo guardado? Era de José? Era do rei? Era de quem plantou? Sim. Mas aí começa a fome. Avança mais um pouco, Gênesis 41, 53. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. E como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. E ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. O que o rei falou para quem estava com fome, precisando de comida? Fala com quem? E aí, o que José decidir, depois ele tem que falar comigo para mim ver o que ele vai fazer? Não. Façam o que José decidiu. A decisão estava nas mãos de um homem que deveria ter cravado no teu coração esse propósito de abençoar todas as famílias da terra. Era esse o propósito que José tinha que ter no coração, irmãos. Ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo de poder abençoar todos os povos do mundo, todas as famílias da terra. Verso 56, quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. O que José fez? Ele abençoou todos os povos da terra? Ou ele vendeu o cereal que nem era dele?
que o rei nem tinha mandado para ele vender. O rei falou: decida, o que você decidir está decidido, eu não vou ficar bravo com você, a decisão é tua. Ele decidiu abençoar ou vender? Decidiu vender. Avança mais um pouquinho, Gênesis 45:16. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles, e eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão do que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Isso foi uma promessa do rei para toda a família de José. O que o rei fez com toda a família de José? Abençoou eles. Um rei maldoso, um rei com coração duro, que não tinha esse propósito de abençoar todas as famílias da terra. Não, ele nem pensava nisso. Ele mostrou para José o que é abençoar. Trouxe a família dele, deu a melhor terra, deu o melhor alimento. Falou para eles: não tragam nada do que tem lá. Vocês podem ter muita coisa boa aí, mas não precisa trazer nada, porque aqui vocês vão ter infinitamente melhor. Eu vou abençoar a tua família. Foi isso que um rei ímpio fez. Mas a fome aumentava. Vamos ver se o coração de José melhorou. Avança mais um pouco, Gênesis 47:13. E o tempo passa, meu Deus. Gênesis 47:13 e 14. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. Canaã, o povo estava fraco de tanto passar fome. O povo comprava alimentos, e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. José entregava todo o dinheiro que ele estava recebendo desses alimentos que ele estava vendendo para o rei. O rei precisava daquilo. O rei pediu para ele: eu preciso de dinheiro, José, vem, isso aí não. Ao invés de abençoar todos os povos da terra, José estava abençoando uma única pessoa, o rei do Egito. Mas vai piorar para nós. Gênesis 47:15. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José e disseram: por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. Misericórdia. E José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois, jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. As pessoas imploraram, pediram comida para José. José teve a segunda chance de abençoar todos os povos da terra, mas ele optou por fazer o quê? Trocar pelos animais. Estava ruim, vai ficar pior ainda. Avança mais um pouco, Gênesis 47:18. O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou, que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar, a não ser o nosso corpo e as nossas terras. Não deixe a gente morrer,
compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei, e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver, e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes, aleluia. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo: agora vocês e suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semear nos campos. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos então escravos do rei. Me diz, amados, aonde está abençoar todos os povos da terra nessa história? Me diz aonde estava o coração de José nesse momento? Me diz aonde estava o propósito de vida para esse cidadão? Ele teve várias chances de abençoar todos os povos da terra, mas eu não sei porquê. Ele optou não fazer. Ele optou abençoar exclusivamente uma pessoa, o rei. José poderia ter sido canal de bênçãos de Deus para todos os povos da terra. José seria reconhecido como o homem que abençoou, um homem que conseguiu de uma maneira extraordinária abençoar todos os povos da terra, que era o propósito de vida de seu avô, de seu pai, de seu bisavô. Mas quando ele estava lá, no mais alto escalão, com todo o poder possível para uma pessoa, abaixo somente do rei, ele optou por não fazer. Avance sua Bíblia para Êxodo 1 agora. Êxodo 1, a partir do verso 6. Diz assim: mais tarde José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: veja, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Se já estava ruim para eles, a coisa piorou muito mais.
O rei novo que assumiu nem conhecia a história de José, nem sabia que era um homem muito sábio. Por quê? Porque José não cumpriu o propósito dele. O propósito dele era abençoar todos os povos da terra. Isso jamais seria esquecido. Poderia vir as tantas outras gerações futuras de rei, que ele iria lembrar: José, aquele cara que quando o povo estava com fome, ele foi lá e abriu e deu alimento para o povo e abençoou todos eles. Ele cria naquele Deus maravilhoso, bondoso. Seria um ótimo testemunho. Mas o que ele fez não deixou recordação nenhuma, e a próxima geração nem o reconhecia. E aí complicou para quem estava lá, complicou para os próximos descendentes. Quando vocês estiverem numa posição de destaque, peço que vocês lembrem desse propósito que Deus tem com cada um de nós: abençoar todos os povos da terra. Se esse era o propósito para Abraão, o pai da fé, nós somos dessa linhagem. Nós temos esse propósito em nós também. Isso tem que estar no nosso coração, amados. Abençoar todos os povos da terra. Rogério, mas eu não sou rei, eu não sou governador, eu não tenho dinheiro. Não é isso que Deus está pedindo. O abençoar só não é só financeiramente. Nós temos muito para dar para esse povo que está aí fora. Nós precisamos abençoar os nossos vizinhos, abençoar os nossos familiares. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E esse rei Jocum fez 60 anos de vida. Novinho ainda, né, pastor? 60 anos, é uma criança. E nós temos 4 palavras que estão sendo ministradas para nós: lembrar, se arrepender, realinhar e liberar. Lembrar, se arrepender, realinhar e liberar. Se José tivesse sido ministrado nessas 4 palavras: lembrar aquele propósito que deu para os seus ancestrais de abençoar todos os povos da terra. Se arrepender: oh Pai, me perdoa, eu estava aqui para abençoar esses povos, mas eu não quis, eu preferi abençoar o rei, eu me arrependo. Se realinhar: Deus, eu quero me realinhar agora com esse teu propósito, eu quero esse propósito de volta, eu quero esse propósito agora no meu coração, eu quero liberar para que esse povo realmente seja abençoado. A minha oração é que cada um de nós venhamos nos lembrar de promessas que Deus já fez para nós. Lembre das promessas que Deus tem. Eu tenho certeza que Ele tem pelo menos uma promessa. E se não tem, tem essa de abençoar todos os povos da terra, que são para todos os cristãos. Mas se além dessa, Deus tem algum propósito especial, específico para a tua vida, lembre dela. Se arrependa de não ter caminhado no caminho correto. Se realinhe com Deus. Libere. Amém. Pastor, pedi que vocês ficassem em pé. Vamos orar sobre isso. Lembrar, arrepender, realinhar e liberar. Poderoso Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e transformadora, Senhor.
Obrigado que podemos aprender nela a cada instante, Senhor. A minha oração, Senhor, é que nós tenhamos um compromisso de realmente ler em detalhes a Tua palavra, Senhor, e prestar atenção naquilo que estamos lendo, Senhor, porque tudo está aqui revelado, Senhor. Basta a nossa sincera atenção aos detalhes e o Senhor vai falar conosco. Eu peço agora também que o Teu Espírito Santo esteja nos lembrando, Senhor, das promessas que o Senhor tem para nós, dos propósitos que o Senhor tem colocado em nossa vida, Senhor. Sabemos que nós não estamos à toa em uma igreja, Senhor. Não estamos aqui só porque nós queremos ter a certeza de ir para o céu. Nós estamos aqui porque o Senhor tem um propósito de vida para nós. Nós estamos aqui porque o Senhor tem algo para fazer através de nós, nem que seja a mínima coisa, nem que seja um mínimo detalhe. Nós queremos nos lembrar disso, Senhor. Queremos nos arrepender, nos realinharmos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa nos liberar, Senhor, e cumprir aquilo que o Senhor tem prometido para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.